Dando continuidade à nossa aula de sistema nervoso autônomo, porção parasimpática, falaremos agora da inervação dos órgãos na sua porção cranial, da inervação parasimpática cranial. Então, primeiro órgão a ser inervado, pupila. Aonde está o neurônio pré-ganglionar para inervação da pupila? Núcleo de Wedding-Westphal. Núcleo de Wedding-Westphal, ele está posicionado próximo do núcleo do óculo motor do mesencéfalo, da onde saem as fibras pré-ganglionares pelo nervo óculo motor e vão chegar no gânglio ciliar. Do gânglio ciliar saem as fibras pós-ganglionares através dos nervos ciliares curtos, chegando no músculo ciliar e assim inervando a pupila. Então, neurônio pré-ganglionar, núcleo de Wedding-Westphal. Fibra pré-ganglionar, nervo óculo-motor. Neurônio pós-ganglionar, gânglio ciliar. Fibra pós-ganglionar, nervos ciliares curtos. Recordando, o gânglio ciliar ele está fixo no nervo óculo-motor, muito próximo do ramo oftálmico do trigêmeo. Próxima inervação, glândula lacrimal. A glândula lacrimal, aonde está o neurônio pré-ganglionar, núcleo lacrimal. Fibra pré-ganglionar. A fibra pré-ganglionar, ela sai do núcleo lacrimal através do nervo petroso maior. Petroso maior, que é um ramo sensitivo do nervo trigêmeo. Em seguida, essa fibra pré-ganglionar, ela se junta a um nervo do sistema nervoso simpático, que é o nervo petroso profundo, formando o nervo do canal pterigoide. Esse nervo do canal pterigoide, ele está levando a fibra pré-ganglionar que vai inervar a glândula lacrimal, chegando no gânglio pitérico-palatino. Gânglio pitérico-palatino que está fixo no ramo maxilar do trigêmeo, aonde estão as fibras pós-ganglionares que irão inervar a glândula lacrimal. As fibras pós-ganglionares, elas saem pelo nervo zigomático do trigêmeo e se continuarão pelo nervo lacrimal também do trigêmeo, chegando na glândula lacrimal para que essa seja inervada. Como vocês estão vendo, o sistema nervoso autônomo, ele não tem nervos próprios. Ele vai pegando carona em ramos do sistema nervoso somático para que ele possa chegar. Então, a fibra pré-ganglionar saiu por onde? Saiu pelo petroso maior, que era de um ramo trigêmeo, e depois chegou na glândula lacrimal com as suas fibras pós-ganglionares através do zigomático e depois do lacrimal, também do trigêmeo. Glândula submandibular. Como que é inervado a glândula submandibular? Então, nós temos que o neurônio pré-ganglionar está posicionado aonde? O neurônio
pré-ganglionar, ele vai estar posicionado no núcleo salivatório superior, tá certo? As fibras pós-ganglionares, elas saem pelo nervo corda do tímpano. Nervo corda do tímpano, que é um nervo sensitivo do facial, tá certo? E ele vai se continuar, ele vai passar, ele vai pegar carona com o nervo lingual, assim chegando no gânglio submandibular. Então, as fibras pré-ganglionares, inicialmente, elas estão no facial, depois, nervo lingual, que é da divisão mandibular do trigêmeo, chegando no gânglio submandibular. No gânglio submandibular vão estar o quê? Vão estar os neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso parasimpático, para inervar a glândula submandibular. E através de filetes vasculares, as fibras pós-ganglionares vão chegar na glândula submandibular. Tá? O gânglio submandibular, ele está fixo no nervo lingual que é um ramo da divisão mandibular do trigêmeo. Então, o nervo corda do tímpano é um nervo sensitivo do facial, tá certo? Ele vai passar no interior da mastóidea, tá certo? Entre o martelo e a membrana timpânica, e ele capta os impulsos gustativos dos 2/3 anteriores da língua. Então, nós temos aqui, ó, lembrando que ele sai, tá certo? A porção sensitiva, e depois ele vem se juntar ao nervo lingual da divisão mandibular do trigêmeo, para que ele consiga chegar e captar a sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores da língua. Por fim, nós temos a inervação da glândula parótida. A glândula parótida, a sua inervação, nós vamos ter o neurônio pré-ganglionar, que vai estar posicionado no núcleo salivatório inferior, aqui representado. Tá? Aqui representado. Tá? As fibras pré-ganglionares, elas sairão através do nervo glossofaríngeo, inicialmente pela sua porção timpânica, tá certo? Depois, ela irá continuar através do nervo petroso menor, também do glossofaríngeo, aqui representada, chegando no gânglio óptico. Gânglio óptico, tá certo? Que está preso, tá certo? No nervo pterigoide medial da divisão mandibular do trigêmeo, aonde estão os neurônios pós-ganglionares. As fibras pós-ganglionares saem pelo aurículo temporal, tá certo? Também da divisão mandibular do trigêmeo, tá certo? Chegando na glândula parótida, inervando-a. Nós temos a divisão sacral do sistema nervoso parasimpático, que os neurônios estão localizados na coluna lateral, tá certo? De S2, S3, S4, formando o que nós chamamos de nervos esplâncnicos pélvicos, anteriormente chamados de nervos eretores, tá? Então, que são o quê? São fibras
pré-ganglionares do sistema nervoso central. Os gânglios estão nas paredes dos órgãos das cavidades pélvicas e, como já foi dito anteriormente, as fibras pós-ganglionares são fibras curtas que estão nesse gânglio que estão posicionados na parede dos órgãos da cavidade pélvica. Tá? Plexo pélvico. O que é o plexo pélvico? O plexo pélvico é a inervação do sistema nervoso autônomo dos órgãos da cavidade pélvica. Esses órgãos, a inervação autônoma desses órgãos da cavidade pélvica, elas terão uma porção simpática e uma porção parasimpática. A porção simpática vai ser formada pelo plexo hipogástrico superior, tá certo? Que são fibras pós-ganglionares que se originaram no gânglio mesentérico inferior e se continuam em direção à cavidade pélvica. Tá? Então, essa porção simpática, elas são o quê? São uma porção pós-ganglionar. E nós teremos uma porção parasimpática que vai ser formada por quem? Pelos neurônios dos nervos esplâncnicos. Esses nervos esplâncnicos, o que eles são? Eles são fibras pré-ganglionares do sistema nervoso parasimpático que se originaram nas raízes plexuais de S2, S4, nas colunas laterais de S2, S4. Então, o plexo pélvico, ele tem uma porção simpática que é formada por fibras pós-ganglionares que se originaram no gânglio mesentérico inferior. E tem uma porção parasimpática, que é uma porção pré-ganglionar, que se originou na coluna lateral de S2 a S4. Então, plexo pélvico é responsável pela inervação dos órgãos, pela inervação autonômica dos órgãos da cavidade pélvica, tendo uma porção simpática, que são fibras pós-ganglionares que se originaram no gânglio mesentérico inferior, e uma porção pré-ganglionar que se originou na raiz lateral de S2 a S4. Tá? Então, isso daqui seria o plexo pélvico, tá certo? Como eu já disse, tem duas porções, uma porção simpática, que são fibras pós-ganglionares que se originaram no gânglio mesentérico inferior, e uma porção parasimpática, que são fibras pré-ganglionares que se originaram nas raízes, na coluna lateral das raízes de S2, S4. Para a gente exemplificar o plexo pélvico, nós vamos falar da inervação autonômica da bexiga. A inervação autonômica da bexiga, ela tem duas porções. Tem uma porção simpática, que, como vocês verão, vai ser responsável pela estocagem, pelo armazenamento de urina, e uma porção parasimpática, que vai ser responsável pela expulsão, pela micção da urina. Então, inervação simpática da bexiga. Aonde está posicionado o neurônio pré-ganglionar? Neurônio pré-ganglionar
está posicionado na coluna lateral de L1, L2, da onde vão sair as fibras pré-ganglionares. Essas fibras pré-ganglionares vão cruzar o tronco simpático e vão chegar no gânglio mesentérico inferior. No gânglio mesentérico inferior está posicionado o neurônio pós-ganglionar. Daí vão sair fibras através do plexo hipogástrico superior, que vão ser responsáveis por inervar o colo vesical. Essa inervação é uma inervação alfa e vão manter esse colo contraído, fechado, para a urina não sair, e vão inervar também a cúpula vesical, agora com receptores beta, tá certo? Mantendo a musculatura detrusora relaxada. Com isso, nós conseguimos o quê? Uma boa complacência, que é manter grandes volumes a baixa pressão. Então, inervação simpática, estocagem. Depois, através dos nervos esplâncnicos pélvicos que saem da coluna lateral de S2, S4, nós temos as fibras pré-ganglionares. Fibras pré-ganglionares que vão fazer sinapse, tá certo? Com gânglios que estão na parede da bexiga. E daí vão sair fibras pós-ganglionares curtas que vão ser responsáveis por inervar a musculatura detrusora. E quando estimuladas, vão fazer o quê? Vão fazer com que ocorra uma contração detrusora, tá certo? Para que a urina possa ser expulsa. Então, aonde nós temos o plexo pélvico aí? O plexo pélvico ele vai ser formado pelas fibras pós-ganglionares que saíram do gânglio mesentérico inferior, associada a fibras, tá certo? Que saíram da coluna lateral S2, S4, os nervos esplâncnicos pélvicos, fibras pré-ganglionares. Então, estocagem, nós temos uma ação simpática com fechamento do colo vesical e relaxamento da musculatura detrusora, tá certo? Micção, o simpático para de agir, a gente tem uma ação parasimpática com contração da musculatura detrusora. É importante a gente lembrar ainda que a gente tem o quê? A gente tem o esfíncter externo. Esse esfíncter externo vai ser inervado pelo nervo pudendo, tá certo? Nervo pudendo, tá certo? Ou seja, quando a gente quer inibir voluntariamente uma micção, a gente faz isso através do nervo pudendo, tá certo? Nervo pudendo, que também são raízes de S2 e S4, mas que saem da coluna anterior da medula. Eu acredito que com isso que a gente falou, vocês têm condição de responder aquelas questões iniciais que a gente falou no QCC, tá certo? E por fim, uma questão dissertativa para que vocês possam manejar em cima do que a gente falou nessa aula. A bexiga funciona como um reservatório para armazenamento e eliminação periódica de urina. Para que essas funções ocorram adequadamente, é necessário que a musculatura lisa vesical detrusora relaxe e haja aumento do tônus esfincteriano uretral durante a fase de enchimento da bexiga, e o oposto ocorre durante a micção. Descreva a inervação da bexiga. Então, que vocês teriam que falar o quê? Da inervação autonômica, teriam que falar da inervação simpática, que é responsável pela estocagem de urina da bexiga, e falar depois, durante a micção,
da ação parasimpática, contraindo a musculatura detrusora, tá certo? Lembrar que o simpático na inervação da bexiga, o mais importante que são fibras pós-ganglionares que se originaram no gânglio mesentérico inferior, enquanto que a inervação parasimpática é feita por fibras pré-ganglionares que se originaram na coluna lateral de S2 a S4.